Bem-vindo ao canal Acredite e Ore. Este é o seu momento com Deus. Prepare-se para a oração. Feche os olhos, respire fundo e abra o coração diante de Jesus. O Salmo 12 começa com um pedido urgente. Salva-nos, Senhor, porque já não há homens fiéis, desaparecem os leais. Essa sensação de vazio moral não é distante da nossa realidade. Quando parece que a verdade sumiu, é hora de buscar refúgio no Senhor. Talvez você já tenha se decepcionado com palavras falsas ou promessas quebradas. Essas feridas deixam marcas e pesam na confiança. E eu oro agora com você, que neste momento Jesus toque esses lugares machucados e comece a curar o que foi causado por mentiras. A verdade é que viver cercado de falsidade gera cansaço. É como andar em um campo minado, sempre esperando o próximo golpe. Eu oro com você, pedindo a Cristo discernimento para reconhecer quem fala com sinceridade e, acima de tudo, para se firmar na palavra que nunca engana. No próprio Salmo há uma promessa de consolo. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei, diz o Senhor. Imagine o Senhor se levantando ao seu lado agora, tomando a sua defesa e colocando um limite no que vinha te oprimindo. As palavras humanas podem ser manipuladas, mas a palavra de Deus é pura como prata refinada. E eu oro com você para que essa pureza entre na sua mente e limpe os ruídos de engano que tentavam confundir o seu coração. Se faltarem palavras, não se preocupe. Um simples "Jesus, me ajuda" já é suficiente. O Espírito Santo entende até aquilo que não sai da sua boca e traduz ao Pai os gemidos do seu coração. Visualize neste momento Jesus colocando a mão sobre você, trazendo paz e acalmando a confusão interna. Deixe essa presença real do Senhor ser maior que os barulhos ao redor. E guarde essa promessa para si. Tu, Senhor, nos guardarás e nos livrarás desta geração para sempre. O mal pode até se espalhar, mas quem confia em Cristo permanece guardado sob o cuidado do Altíssimo. Sabe, o Salmo 12 traz um alerta forte, algo que ecoa até hoje. Tem muita gente que fala uma coisa com a boca, mas guarda o engano no coração. Isso não é um problema do passado, é a nossa realidade de agora. Quantas vezes você já escutou um discurso bonito, mas sentiu que a intenção por trás era oca? Essas situações nos desestabilizam, destroem a nossa confiança e, se a gente não cuida, até endurecem o nosso coração. É nesse momento que eu me junto a você em oração. Quando se deparar com essa dor, você não precisa acreditar que não existe mais ninguém confiável. Jesus veio para quebrar esse ciclo. Ele é a verdade em pessoa, e tudo o que ele fala se cumpre, sem falha, sem desvio. Nessa hora, vamos apresentar a Deus as palavras que te feriram. Pode ser aquela promessa quebrada, uma mentira dita contra a sua vida, ou até palavras pesadas lançadas por inveja. Coloque tudo diante de Cristo, porque Ele tem poder para anular cada palavra maldosa. Existe um bálsamo nesse salmo.
O Senhor não fica parado. Ele ouve o clamor dos que sofrem com a injustiça e se levanta em defesa. É o próprio Deus dizendo: eu vou agir, eu vou intervir. A grande virada de chave está em qual voz você vai sintonizar. A voz da mentira é como um veneno lento que enfraquece, mas a voz de Jesus é como um remédio que fortalece. A voz do engano confunde o caminho, mas a voz do Espírito Santo acende a luz da paz. Peça que o seu coração seja um filtro, alinhado à voz certa. Que Cristo seja o seu guia, separando o que é genuíno do que é falso, para que você não seja mais levado pelas ondas da mentira, mas pela rocha firme da palavra que vem do céu. Em alguns momentos da vida, dá a impressão de que o mal tem mais força. O Salmo 12 fala sobre a língua arrogante, aquela que diz: nossos lábios são a nossa defesa, quem é Senhor sobre nós? Essa arrogância mostra pessoas que acreditam que podem falar e fazer o que quiserem sem consequências. Talvez você já tenha sentido essa sensação de injustiça, como se quem engana estivesse prosperando, enquanto você luta para ser correto e sincero. Essa comparação machuca, porque dá a impressão de que a verdade nunca vence. Mas a palavra de Deus garante que nada escapa do olhar do Senhor. Ele não se impressiona com a aparência das pessoas, não se deixa enganar por discursos bonitos. O que conta para ele é a verdade do coração. É importante lembrar que o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes ele permite que certas situações sigam por um tempo, não porque concorda, mas porque está preparando o momento certo para intervir. E quando ele age, ninguém pode impedir. Enquanto oramos aqui, eu te guio para apresentar diante de Jesus toda a injustiça que você já sofreu. Pode ter sido uma palavra de calúnia, uma mentira que te prejudicou ou uma promessa quebrada. Entregue isso nas mãos de Cristo, porque Ele é juiz justo. Não se trata apenas de pedir justiça contra alguém, mas de pedir que Deus cure o que foi ferido dentro de você. A mentira pode até ter deixado cicatrizes, mas Jesus tem poder para restaurar sua confiança e devolver a paz. A arrogância da boca humana é temporária, mas a palavra de Deus é eterna. Hoje você pode se apegar a essa verdade. Os homens passam, suas promessas falham, mas o que o Senhor disse sobre a sua vida permanece para sempre. No meio dessa oração, escolha descansar nessa promessa. A vitória não está na última palavra do enganador, mas no cuidado fiel de Cristo. Vamos juntos agora focar em algo poderoso, algo que o Salmo 12, no versículo 6, nos revela com uma clareza impressionante. As palavras do Senhor são puras, são como prata refinada, purificada 7 vezes em um forno de barro, e límpidas como o ouro mais fino. Que imagem forte, não é mesmo? É como se Deus estivesse nos dizendo que tudo que Ele fala não tem erro, não tem impureza, não tem engano. É a verdade pura, perfeita, que passou por um fogo para tirar qualquer resíduo. E eu me uno a você em oração agora por essa pureza. Pense comigo, quantas vozes você tem ouvido ultimamente? No trabalho, nas redes sociais, nos noticiários, até mesmo aquele sussurro de dúvida na sua própria mente. Muitas dessas vozes trazem confusão, medo, ansiedade. Mas a voz de Jesus, a palavra de Deus, é como esse metal precioso, limpa, sem mancha, sem resíduo.
Não há nada a mais, nem nada a menos. É a pura essência da verdade. Senhor Jesus, eu peço que você purifique os ouvidos dessa pessoa que está me ouvindo. Que a sua palavra, que é pura, entre no coração e na mente dela e limpe todos os enganos, toda a falsidade que ela ouviu. Que a voz do Senhor se destaque de todas as outras vozes. Cristo, ajude-o a discernir o que é de você e o que não é. Que toda mentira que foi contada sobre ele ou contra a vida dele seja desfeita pelo poder da sua verdade. Em nome de Jesus, que ele possa confiar completamente na sua palavra, sabendo que ela é a única que nunca falha. Porque é essa palavra que nos dá um chão firme. É ela que nos diz quem nós somos de verdade, o quanto Jesus nos ama e o que ele pensa sobre nós. A palavra de Deus é a única que não vai mudar, não importa o que aconteça ao redor. É um refúgio seguro para a nossa alma. O salmo continua com um clamor profundo e cheio de esperança. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei, diz o Senhor. Porei em segurança aquele que suspira por ela. Que promessa maravilhosa! O Senhor se levanta, ele age. O salmista sentia na pele a opressão dos que sofriam e viu Deus prometendo intervir. E é exatamente isso que eu quero que você sinta agora. O Senhor não está indiferente ao seu sofrimento, à sua dor. Ele ouve o seu suspiro, o seu gemido. É o seu momento de colocar essa dor diante de Jesus. Senhor Jesus, olhe para esta pessoa. Ouça o gemido que está no coração dela. Aquilo que a oprime, que a faz suspirar de cansaço e de tristeza. Coloque as suas mãos sobre esta situação agora. Peço que o Senhor se levante em favor dela. Que Cristo venha com seu poder e a sua autoridade e coloque um fim nessa opressão. Que venha a sua segurança, a sua paz, a sua provisão. Que ele possa sentir que não está sozinho, que você está lutando por ele, que você está agindo em favor da vida dele. Eu peço a você que está me ouvindo, acredite nessa promessa. O Senhor se levanta em sua defesa. Ele não é um Deus que fica parado. Ele é um Deus que age. E Ele vai trazer a salvação, vai trazer a vitória que você precisa. Confie, porque a palavra de Deus não falha. Olha que conforto incrível o Salmo nos dá. No versículo 7 ele diz: Tu, Senhor, nos guardarás e nos livrarás desta geração para sempre. E eu sei que a palavra geração pode parecer distante, mas o que ela significa, de verdade, é que Deus nos livra de toda e qualquer influência má, de toda falsidade e engano que estão ao nosso redor, hoje, agora. A pressão para ser o que não é, para mentir um pouco, para enganar um pouquinho, para conseguir o que quer, tudo isso faz parte dessa atmosfera. Talvez você se sinta como a única pessoa que está tentando ser sincera em um mundo de falsidade, mas a promessa de Jesus é que Ele vai te guardar. Ele vai proteger o seu coração, a sua mente, a sua vida, para que a maldade ao redor não te contamine, não mude quem você é de verdade. O mal é como uma névoa que tenta te cobrir, mas a presença de Deus é um escudo que te cerca. É o momento de falar com Jesus sobre isso. Senhor Jesus, eu peço agora por essa pessoa. Ela sente o peso de viver em um mundo cheio de mentiras e enganos. Mas a sua promessa é que o Senhor vai guardá-la. Eu peço que você seja o escudo dela, que o Senhor a livre de toda influência maligna, de toda palavra mentirosa, de todo engano. Que Cristo seja a fortaleza dela, para que ela possa se sentir segura e protegida debaixo das suas asas. Peço que ela não se canse de fazer o que é certo, de falar a verdade, de viver na luz. Fortaleça ela, Jesus, para que ela permaneça firme na sua palavra, no seu caráter, sabendo que você é o guardador da vida dela. Você pode confiar nessa promessa de proteção. O Senhor não vai te abandonar.
Ele vai te guardar. A influência do mundo pode ser forte, mas o poder de Jesus é infinitamente maior. Ele te separa, Ele te consagra, Ele te guarda para sempre. Deixe que essa verdade traga uma paz profunda ao seu coração, um alívio real. Nesse momento da nossa oração, eu quero te guiar a firmar sua fé em Jesus de uma forma muito prática. Pense em todas as promessas do Salmo 12 que acabamos de refletir. A promessa de que Deus salva, de que Ele purifica, de que Ele se levanta em nossa defesa, de que Ele nos guarda. Todas essas promessas ganham vida e se cumprem em Cristo. Ele é a salvação, Ele é a verdade, Ele é o nosso protetor e a razão de toda a nossa esperança. Agora, reconhecendo a autoridade de Jesus sobre a sua vida, peço que você possa firmar a fé em você e em mais ninguém. Que a sua confiança não esteja em promessas humanas que mudam, em palavras vazias ou em acordos que se desfazem. Que a fé da sua vida esteja alicerçada em você, Jesus, a rocha que não se move, não importa quão forte seja a tempestade. E peço a você, Jesus, que mostre para esta pessoa o quanto você é confiável. Faça ela se lembrar de momentos em que você já a ajudou, já a socorreu, já cumpriu uma promessa em sua vida. E que essa lembrança, essa evidência do seu amor, fortaleça a fé dela para o que vem pela frente. Que ela possa dizer de todo o coração: eu confio em Ti, Senhor Jesus. Que a sua palavra, que é pura e verdadeira, seja a base da sua vida. Que você possa ler a Bíblia não apenas como um livro de histórias, mas como a voz viva de Jesus falando diretamente com você. Que a palavra de Deus seja a sua bússola, o seu guia, a sua luz em meio à escuridão. E que você viva uma vida que honre a verdade, mesmo quando for difícil, e as pessoas ao seu redor fizerem o contrário. O Salmo termina com uma constatação dura, mas verdadeira. Os ímpios andam por toda parte, e a vilania se exalta entre os filhos dos homens. Parece que a mentira, o engano e a maldade estão por todos os lados. E, de fato, isso pode ser muito desanimador. Mas a boa notícia é que existe uma diferença enorme entre o caminho de quem engana e o caminho de quem busca a Deus. É o seu momento de não desanimar. A aparente vitória da mentira é temporária. O brilho do mal é falso e se apaga. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é a única coisa que permanece para sempre. E é nela e somente nela que você pode ter a sua esperança, uma esperança que não falha. Agora, diga a Jesus o que está no seu coração. Senhor Jesus, eu vejo o mal ao meu redor. Vejo a mentira se espalhando, a injustiça prosperando, e isso me desanima. Mas eu não quero que o meu coração se encha de amargura. Eu peço que o Senhor me ajude a olhar para você e não para o que está acontecendo ao meu redor. Que a minha esperança esteja em você, que a minha alegria venha de você. Que eu não sinta inveja daquele que prospera na mentira, mas que eu me alegre em fazer o que é certo, em falar a verdade, em viver para você. Peça a Jesus que te ajude a ser luz em meio à escuridão, que a sua vida seja um exemplo de sinceridade, de honestidade e de integridade.
que o seu testemunho fale mais alto do que qualquer palavra, e que o Senhor te guarde, te proteja, te livre do engano, para que você possa ser um reflexo de Cristo neste mundo. Agora eu quero te levar a um lugar mais profundo na oração. Não vamos orar apenas contra a falsidade que está lá fora, mas também pela sinceridade que deve estar dentro do nosso próprio coração. Porque não adianta clamar a Deus por uma sociedade mais honesta se nós mesmos não estamos dispostos a viver a verdade. O Salmo é um chamado à autenticidade, a ser genuíno de dentro para fora. É um convite para alinhar o que pensamos com o que falamos e o que fazemos. Vamos pedir a Jesus um coração puro, que a minha boca não diga uma coisa enquanto meu coração pensa outra, que eu não tenha 2 pesos e 2 medidas, vivendo uma vida de fachada para os outros, que a sua vida seja íntegra e transparente, de acordo com a sua palavra. Peça a Ele que as suas atitudes reflitam o que você realmente acredita. Peço que o Senhor me perdoe pelas vezes em que eu menti, enganei ou fui falso com alguém. Que o seu sangue me lave, me purifique, me renove, tirando toda a mancha do engano. E que o seu Espírito Santo dê força para resistir à tentação de mentir ou de enganar, mesmo quando parecer mais fácil. Que a minha boca seja usada para abençoar, para encorajar, para falar a verdade, para honrar o seu nome. Que as palavras que saem de você construam em vez de destruir. Ajude-me, Jesus, a viver uma vida que agrada a você, sabendo que só em Ti posso ser uma pessoa de verdade, honesta e íntegra, livre das amarras da hipocrisia. Em nome de Jesus. Para finalizar nossa oração, eu quero que você se apegue à última e mais importante verdade. A vitória não é da mentira, não é do engano, não é da maldade. A vitória é de Jesus. A palavra de Deus nos garante que Ele é o nosso guardador, o nosso libertador, o nosso salvador. O mal pode até se espalhar por um tempo, pode parecer que está vencendo, mas o reino de Deus, que é o reino da verdade, da justiça e do amor, é eterno e já está em ação. E a nossa oração se encerra com essa confiança, que o Senhor Jesus já venceu o mundo e, com Ele, você também vence. Eu oro com você agora para que você viva essa vitória no seu dia a dia, que você não tenha medo das mentiras, dos enganos, das falsidades, porque você está em Cristo, e em Cristo você é mais do que vencedor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo, pela sua palavra que é pura e verdadeira, pela sua promessa de nos guardar, por sua presença que nos liberta do medo e da ansiedade. Que o Senhor abençoe esta pessoa, abençoe a sua vida, os seus projetos, a sua família, que ela possa viver todos os dias em sua presença, sabendo que a sua vitória é certa, e que ela seja um canal da sua verdade, da sua luz, da sua paz neste mundo. Amém.